Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sofia Pedro. Vamos dar continuidade ao estudo dos Maias, de Essa de Queiroz. Já falámos sobre a ação, já falámos sobre as personagens em aulas anteriores e vamos trabalhar agora as restantes categorias da narrativa. Para isso, vamos começar por falar sobre o espaço na obra Os Maias. No que diz respeito ao espaço, podemos indicar que o espaço dos Maias pode dividir-se em três subtipos. O espaço físico, por um lado, o espaço social, por outro, e o espaço psicológico. No que diz respeito ao espaço físico, que será talvez o mais fácil ou o mais óbvio, há sempre que distinguir entre espaços exteriores e espaços interiores. Ora, quando falamos em espaço geográfico ou espaço exterior, este espaço está ligado intimamente ao protagonista dos Maias, mas ao mesmo tempo também a um certo espaço social, uma vez que é nesses espaços exteriores que nós vamos encontrar as várias críticas que vão ser feitas nos Maias por Essa de Queiroz. Se estivermos a pensar nos espaços interiores, esses espaços estão mais intimamente ligados à história do nosso protagonista e vão complementar essa história com alguns aspectos relevantes que nós não conseguimos ver no espaço exterior, porque só os vamos conseguir encontrar nesses espaços mais íntimos, nesses espaços mais interiores. Se estivermos a falar nos espaços exteriores ou espaços geográficos, temos vários, mas os principais serão Coimbra, Lisboa e Santa Olária. Depois, obviamente, que temos outros como Sintra. Se estivermos a falar em espaços interiores, podemos então indicar que talvez os mais importantes sejam, obviamente, o Ramalhete, a Toca, a Vila Balzac, o quarto do Hotel Central e o consultório de Carlos. Podemos começar a falar um bocadinho sobre estes espaços exteriores, começando talvez por Santa Olária. Santa Olária é uma quinta nas margens do Rio Douro, portanto em Rezende, pertencente à família Maia. É o espaço que vai significar para Afonso uma certa purificação da sua alma, porque se vai afastar completamente daquilo que é a podridão e a decadência de Lisboa, onde ele vai perder o filho e onde o filho também se vai perder. Portanto, este espaço de Santa Olária, que é uma quinta campestre, rural, num ambiente muito menos contaminado, digamos assim, pela civilização, acaba por ser então este espaço bastante positivo no que diz respeito à personagem de Afonso da Maia. Também vai ser o espaço onde Carlos vai passar a sua infância, uma infância muito feliz com o seu avô, em que o avô lhe vai então dar aquela educação tipicamente britânica para o afastar completamente da educação que o seu pai, portanto o seu filho Pedro, o pai de Carlos, tinha tido quando era mais novo e que depois acabou por também ser uma das características que o levou a não conseguir aguentar a fuga da mulher e depois ter procurado o suicídio. Já quando falamos em Coimbra, portanto, este espaço continua a estar ligado à personagem principal, ao nosso protagonista, a Carlos, uma vez que é o local onde ele vai então estudar medicina. É um lugar onde ele vai também ter as suas primeiras paixões românticas e acaba por ser também o sítio onde ele vai encontrar com outros amigos, que vai ser também o local onde ele vai terminar o curso de medicina. Este espaço Coimbra está bastante ligado à ideia de romantismo, é um lugar boémio, é um lugar de diletantismo, basicamente é um lugar para os jovens se divertirem, o que quer dizer que se calhar estavam mais preocupados em divertir-se do que propriamente em estudar e concluir o curso. Se pensarmos em João da Ega, que demorou o seu tempo a concluir o seu curso, obviamente que vamos verificar que realmente a vida estudantil é uma vida muito agradável para estes jovens. Quando falamos em Lisboa, vamos verificar um espaço que é o espaço privilegiado. E é um espaço privilegiado porque é um espaço que vai ser privilegiado pelo nosso escritor, neste caso Essa de Queiroz, para poder então fazer críticas, para criticar a política, para criticar a economia, para criticar a literatura, para criticar o jornalismo, portanto, para criticar todos estes estratos sociais que tinham coisas negativas e que necessitavam de ser expurgados dessas suas facetas mais negativas para que o público, o leitor, pudesse verificar então o que estava de mal para o poder corrigir.
É nesta sociedade lisboeta de finais do século XIX que vão surgir aqui outros microespaços e cada um desses microespaços vai funcionar então em conjugação com o espaço global para a crítica social. Portanto, vai-se misturar aqui o espaço físico ao espaço social em Os Maias. Ao mesmo tempo, permite também a caracterização de certas personagens, uma vez que também as personagens fazem parte daquilo que vai ser a crónica de costumes e a crítica feita por essa de Queiroz. É aqui às vezes que os alunos ficam um bocadinho aborrecidos com essa de Queiroz, quando dizem: ai, tanta descrição, agora temos uma sala inteira a ser descrita ao mínimo pormenor. Pois é, mas é que essa de Queiroz não faz essas descrições só porque lhe apeteceu encher chouriços, ou seja, tornar o romance ainda maior do que aquilo que ele já era. Cada um desses microespaços acaba por ter uma determinada característica a nível da sua descrição, porque vai contribuir precisamente não só para a caracterização desse espaço, portanto uma primeira leitura, mas também para a caracterização de certos momentos, de certas circunstâncias, de certas personagens e também para funcionar como um ajudante da crítica que depois essa de Queiroz pretende fazer. E é por isso que alguns objetos, alguns pormenores da decoração acabam por ajudar a indiciar alguns aspectos da história que de outro modo seriam um bocadinho mais difíceis de entender. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Temos, por exemplo, a cena em que Carlos vai beijar a Condessa de Golvarinho junto ao busto do Conde de Golvarinho e nesse aspecto estamos então a falar sobre a ideia do adultério. Temos, por exemplo, um momento em casa de Miss Jones onde Carlos se encontra com a Condessa de Golvarinho, portanto outra vez às escondidas do marido, e que vai ser descrita da seguinte maneira, e eu vou passar a ler. Um nicho de bíblias. As paredes forradas de cartonagens impressas em letras de cor, irradiando versículos duros da Bíblia, ásperos conselhos da moral, gritos de salmos, ameaças insolentes de inferno, e não é necessário ao nosso narrador dar a sua própria opinião quando o próprio espaço já está a dar a opinião por si. Temos também a descrição de certas personagens, nomeadamente, por exemplo, estou-me agora a lembrar de Damaso, que nos é descrito sempre de uma forma excêntrica, espampanante e que depois acaba por contrastar com a falta de escrúpulos e de moral que esta personagem tem e, portanto, faz aqui um contraste em que acaba por chamar a atenção do leitor ainda mais para esses defeitos todos que essa de Queiroz quer colocar nessa personagem. Em conclusão, podemos dizer então que os microespaços acabam por estar intimamente ligados a cada uma das personagens, portanto Maria Eduarda, Carlos da Maia, João da Ega, Afonso da Maia, pois vão depender dessas personagens e ao mesmo tempo vão também acentuar as suas características, não só físicas, mas também psicológicas, sociais e morais. Tudo isto em conjunto vai terminar então por contribuir para esta intriga trágica. No que diz respeito aos espaços interiores, podemos então dizer apenas alguns dos mais importantes, porque nós temos aqui uma míriade de espaços, uma vez que também temos uma míriade de personagens e cada uma delas depois vai se inserir num determinado espaço. Mas podemos falar, por exemplo, do Ramalhete, da Vila Balzac, da Toca, do consultório de Carlos, do quarto do Hotel Central, por exemplo, o apartamento de Maria Eduarda, a Casa dos Golvarinho, o Teatro da Trindade, onde se vai realizar o sarau num dos últimos capítulos, os hotéis de Sintra, a redação dos jornais, etc, etc. Temos de começar por falar do Ramalhete, obviamente vai nos introduzir na história dos Maias, portanto, quando começamos precisamente com este espaço, com o Ramalhete. Ele vai surgir aqui em 3 fases. Portanto, a primeira fase, que é a fase em que Carlos e o Afonso se vão instalar no Ramalhete. Depois a outra fase, que são os 2 anos que se passa da história no Ramalhete. E depois, passados 10 anos, quando Carlos vai dar a volta pela Europa e volta a Portugal passados 10 anos e volta então a reencontrar esse espaço já completamente diferente. Dentro deste espaço vamos encontrar aqui vários sítios, obviamente. Vamos encontrar o escritório de Afonso, a sala onde eles se encontram com as pessoas por motivos de lazer, o quarto de Carlos, os jardins, por exemplo, também. Podemos dizer, no que diz respeito à primeira parte, portanto, a instalação no Ramalhete, que o Ramalhete aparece-nos um bocadinho como uma projeção da própria personalidade de Carlos. Ora, Carlos acaba por contratar um decorador inglês, portanto, para decorar este espaço, o que comprova então aquela faceta que nós já tínhamos conhecido dele, que faz parte da sua própria educação em Santa Olávia, que é ter sido educado então por um tutor britânico.
E sendo assim, sob esta influência de Carlos, este espaço vai ser decorado de uma forma bastante sóbria, bastante inteligente. Apesar disso, vamos começar a ver aqui algumas das características de Carlos já no futuro, no próprio espaço, porque obviamente nós sabemos o que vai acontecer no futuro, vai ser aquela vida muito boémia, diletantista, muito ociosa, e nós vamos começar a encontrar certos pormenores, mesmo neste espaço, que já vão dar essas pistas para essa vida futura do nosso protagonista. Aliás, até o próprio Vilaça, quando olha para os quartos e vê aqueles acolchoados todos e aquelas coisas excessivas todas no quarto, que é a parte mais íntima da casa, acaba por referir o seguinte: aquilo não eram aposentos de médico, mas de dançarina. Portanto, até o próprio advogado da família olha para aquilo e diz: isto não parece muito adequado a alguém que é médico, mas sim a alguém que é uma dançarina exótica. Ora, durante os 2 anos que nós vamos ver então a história a decorrer, portanto de 1875 a 1877, vemos também o Ramalhete a acompanhar esta intriga. Acaba por ser também um dos espaços que vai ser integrado na crónica dos costumes, portanto apresentando-se como um local, e agora eu vou passar a ler, de luxo maciço e sóbrio e confortável, a luz coada caindo sobre os damascos vermelhos das paredes, dos assentos, fazia uma doce refração cor-de-rosa. Ou seja, parece um espaço bastante propício à tranquilidade e à felicidade. No entanto, temos alguns aspectos deste espaço que nos já vão dar algumas pistas para a tragédia que vai acontecer, nomeadamente, por exemplo, uma cadeira de braços que tinha assim um tecido já desmaiado, que era a cadeira de braços do avô. Portanto, começamos já a perceber que há qualquer coisa que não vai correr muito bem neste espaço, e não podemos esquecer também que no início da obra nós temos o próprio Vilaça a dizer que aquelas paredes do Ramalhete haviam sido sempre trágicas aos membros da família Maia, o que depois acaba por considerar-se que é um presságio que se vai então realizar. Portanto, de 1877 a 1887, o Ramalhete vai ficar ao abandono. Quando o Carlos regressa, o que encontra é uma concha vazia, algo ferrugento, decadente, a desfazer-se. E acaba por haver aqui uma circularidade entre a primeira fase do Ramalhete, que era antes das grandes alterações que lhe foram feitas, e agora esta última fase. Portanto, vamos voltar a encontrar um Ramalhete triste e abandonado. Vamos encontrar também no jardim vários elementos, nomeadamente aqui 3 elementos que simbolizam o amor. Um deles é o cipreste e o cedro, que estão completamente juntos e cujas raízes se entrelaçam. Estas 2 árvores vão simbolizar este amor puro que Carlos e Ega tinham, portanto esta amizade, não o amor entre Maria Eduarda e Carlos, atenção, este é um amor proibido, é um amor impuro. E depois vamos também encontrar a estátua de Vênus Citreia, que já está ligada a este amor carnal, a este amor incestuoso e impuro de Carlos e Maria Eduarda. Esta estátua desta deusa está ligada às 3 fases do Ramalhete. À primeira fase, em que nós encontramos o próprio Pedro e o seu suicídio, obviamente, em que a estátua de Vênus até está descrita como enegrecendo a um canto. Depois já temos ali a segunda fase, em que a estátua aparece já composta em todo o seu esplendor. E já nesta última fase, a estátua já vai aparecer coberta de ferrugem, coberta de verdeta, de umidade, o que nos vai provar então a destruição da família Maia através destes amores incestuosos entre Carlos e Maria Eduarda. Quanto à Vila Balzac, Vila Balzac é a casa de João da Ega, em Lisboa, e o seu nome remete-nos um pouco para as características bastante temperamentais desta personagem. E ele escolheu um bocado este nome, portanto Balzac. Balzac é um dos grandes defensores do realismo e, tal como Balzac, Ega também acaba por se anunciar ao mundo como o grande defensor do realismo e do naturalismo. E depois, quanto às suas atitudes, na prática, acaba por contradizer tudo o que diz na teoria, porque todas as suas ações não têm nada a ver com o realismo, mas sim com o romantismo. A própria decoração desta vila reflete bastante esta personalidade, no sentido em que o próprio Ega diz que todos os objetos de uma casa têm que estar a coadunar-se com a personalidade da pessoa que a habita, e neste caso esta casa tem uma personalidade muito erótica e com uma grande exuberância afetiva. Vamos encontrar aqui, por exemplo, a predominância do encarnado. Temos, por exemplo, a cama, que acaba por ter ali um papel central e enche tudo. Temos um espelho à cabeceira, que acaba por também mostrar-nos um bocadinho esta faceta exibicionista e narcisista do próprio João da Ega, e que depois vai contrastar então, lá está, aquela
personalidade muito contrastante desta figura, que é com a ideia de tabernáculo. Portanto, temos também ali todo um aparato de tabernáculo que depois vai contrastar com aquela exuberância satânica do vermelho e muito narcisista com o espelho desta personagem. Já a Toca está ligada aos nossos protagonistas, portanto ao Carlos e à Maria Eduarda. É uma casa nos Olivais onde os dois irmãos, ou neste caso os dois amantes, porque eles ainda não sabiam que eram irmãos, acabam por ter a sua relação mais resguardada, digamos assim, dos olhares do mundo. É ali que eles vão trocar juras de amor, mas também é ali que vamos encontrar objetos que nos vão já transportar para uma possível tragédia que depois vai acontecer depois da descoberta então do incesto entre os dois irmãos. É um espaço que nos vai surgir descrito de uma forma um bocado estranha, cheio de exotismo, cheio de excentricidade e cheio de anormalidade. Sendo que temos, por exemplo, um armário da Renascença com 2 faunos, uma taça de faiança com o seu negro renque de ciprestes, que acaba por mostrar um bocadinho aquela ideia do cemitério. Para além de todos estes objetos, vamos também indicar que o nome, a Toca, acaba por estar ligada mais aos animais do que propriamente aos seres humanos. E um bocado à semelhança dos animais, também Carlos e Maria Eduarda vão encontrar aqui o seu lugar de união, o seu lugar para escaparem, para poderem então ter as suas relações incestuosas. As cores predominantes que vamos encontrar neste espaço são então o amarelo, o dourado, que são cores muito mais ligadas à ostentação, à luxúria e também que vão representar então essas sensações fortes, nomeadamente aqui o incesto. Quanto à personagem de Maria Eduarda, podemos ligar a essa personagem quer o quarto do Hotel Central, quer a casa na Rua de São Francisco, e é através dos olhos de Carlos que nós vamos então ver a descrição destes espaços, porque como são espaços onde se está a inserir esta personagem que é a paixão de Carlos, obviamente que ele se interessa pelos espaços e é através da decoração e da sua descrição que ele vai tentar então descobrir traços da própria personalidade de Maria Eduarda. Ora, quando Carlos vai visitar Rosa ao quarto do Hotel Central, ele acaba por tirar dali algumas ideias de sensualidade, de intimidade. Já a casa na Rua de São Francisco, segundo Carlos, acaba por projetar esta personalidade de Maria Eduarda que tenta agarrar num espaço que é um bocado desconfortável e dar-lhe um bocado de conforto, de gosto, colocando umas cortinas, dando-lhe ali uns retoques. Portanto, Carlos diz o seguinte: e em tudo havia a ordem clara que tão bem condizia com o seu puro perfil. Quanto ao espaço psicológico, o que é o espaço psicológico? Ora, este espaço é um espaço que tem a ver com a subjetividade das próprias personagens e está ligado a cada uma das personagens. Neste caso, nos Maias, nós vamos encontrar aqui o espaço psicológico mais ligado precisamente à personagem de Carlos da Maia, mas também, de vez em quando, encontramos o espaço psicológico ligado à personagem João da Ega. E como este espaço está ligado a estas vivências íntimas das personagens, é óbvio que à medida que a intriga se vai desenrolando e vai começando a chegar ao seu clímax, obviamente que o próprio espaço psicológico vai também começando a intensificar-se. Eu vou dar aqui alguns exemplos porque é fácil estar a falar na teoria o que é o espaço psicológico, mas depois às vezes quando é necessário irmos à obra e arranjarmos então exemplos que provem a existência desse espaço psicológico, às vezes os alunos ficam um bocadinho mais confusos, mas vou dar, por exemplo, aqui a ideia de João da Ega, já no final da obra, quando ele descobre, através do Sr. Guimarães, que Carlos e Maria Eduarda são irmãos, há aqui um momento de reflexão por parte desta personagem, em que ele acaba então por tentar resistir um bocadinho à veracidade dos factos e acaba por também refletir sobre a sua própria capacidade, se fosse, por exemplo, ele, como é que ele acabaria por resistir a essa ideia do incesto. Se pensarmos então, por exemplo, no Carlos e no que diz respeito ao espaço psicológico, podemos falar no sonho. Quando Carlos vê Maria Eduarda pela primeira vez, ele depois a seguir sonha com ela. Portanto, temos aqui já um local na cabeça dele em que ele está a construir uma determinada situação com aquela pessoa, que é a pessoa que acaba por não lhe sair, obviamente, dos pensamentos a partir do momento em que ele a vê pela primeira vez. Ou então, por exemplo, quando ele vai a Sintra e depois acaba por não a encontrar, mas na sua cabeça começa a imaginar, ai, se eu a encontrasse, agora passava por ela e trocávamos um olhar, ou podíamos dizer olá, ou podíamos almoçar, ou no mesmo espaço. Portanto, ele acaba por fazer todo um cenário, construir todo um cenário na sua imaginação, que não é verdadeiro, obviamente, porque neste caso estamos a falar do espaço psicológico.
As memórias, portanto, as recordações também fazem parte do espaço psicológico. Temos aqui vários momentos em que isso acontece, mas se calhar vou falar num dos mais centrais, que é o momento em que Carlos descobre o cadáver do avô, portanto, quando o avô está morto no jardim e ele, ao olhar para o cadáver, na cabeça dele consegue visualizá-lo ainda vivo e forte, a cachimbar ao pé da lareira, portanto, transporta-o para outro espaço e para outro tempo, aquela visão trágica do avô morto. A maior parte destas recordações vão estar sempre em momentos fulcrais da intriga, porque é os momentos em que as personagens têm as emoções ao rubro e vai ser o catalisador então para recordarem, para usarem então a sua memória, o que diz respeito então ao espaço psicológico. Eu vou colocar aqui ao lado algumas situações em que nós podemos encontrar então esse espaço psicológico no seu auge. Depois, se vocês quiserem, podem parar para ver. Ora, quanto ao espaço social, e eu já tinha falado um bocadinho sobre isto, até quando falei do espaço físico, tem a ver com os ambientes onde as personagens se vão inserir e que depois denotam características de determinadas classes sociais. Neste caso, essa de Queiroz vai encontrar e descrever espaços e colocar as personagens em determinados espaços que para o autor são aqueles que melhor simbolizam determinadas críticas que ele quer fazer à sociedade lisboeta de finais do século XIX, e podemos, por exemplo, pensar no Hotel Central, quando temos o jantar no Hotel Central e depois temos aquelas críticas que são feitas precisamente à economia, à política e à literatura. Temos as corridas no hipódromo, que é uma das críticas mais perceptíveis na obra e que não vai ser só aqui que ela vai aparecer noutro sítio também, mas que mostra esta crítica à imitação patética daquilo que os portugueses veem do estrangeiro e depois querem fazer igual, mas não conseguem. Temos, por exemplo, as reuniões nas redações dos jornais, neste caso da Tarde ou da Corneta do Diabo, para criticar esse jornalismo corrupto através dos jornalistas e dos seus diálogos. Também temos, por exemplo, o Sarau no Teatro da Trindade, onde nós podemos ver essa mesquinhez, essa ignorância, essa decadência cultural daquilo que supostamente seria o jet set da sociedade portuguesa. Muitos destes ambientes são preferencialmente fechados para mostrarem esse tom de elitismo, digamos assim, que essa de Queiroz quer criticar, pois é para isso que estes espaços acabam por servir, é para apresentar uma imagem da sociedade e ao mesmo tempo fazer a crítica a essa mesma sociedade. Passando agora a falarmos sobre o tempo, também temos que fazer aqui uma subdivisão, sabendo que podemos considerar o tempo histórico, por um lado, o tempo da história, por outro lado, o tempo do discurso, por outro lado, e o tempo psicológico, por fim. O tempo histórico vai contextualizar-nos a obra numa determinada época histórica, portanto, obviamente que aqui vamos ter que olhar para datas, olhar para determinadas frases, expressões, diálogos que as nossas personagens vão dizendo, que é para podermos então indicar, olha, isto decorre entre 1820 e 1887. Portanto, a nível temporal, a obra vai decorrer desta época até àquela época. Ou seja, temos então aqui o tempo histórico dominado pelo encadeamento da história de várias gerações da família Maia no decorrer de 70 anos. O tempo da história vai ser então muito parecido ao tempo histórico, portanto andam assim ali de mãos dadas e tem a ver precisamente com datas e quando é que começa a história e quando é que ela acaba. No que diz respeito aos mais, e como já disse anteriormente, então dizemos que o tempo da história tem a ver com a história da família Maia, o que quer dizer que vamos encontrar a família Maia logo no início com a história de Caetano e Afonso da Maia, depois Afonso da Maia, Pedro da Maia e então no final Afonso e Carlos e depois no final Carlos da Maia. Temos então na obra a indicação do nascimento de Afonso, portanto Afonso nasce em 1800. Depois, entre 1820 e 1822, temos então a história de Afonso na sua juventude, no seu exílio e no seu casamento com Maria Eduarda Runa. Depois temos referência aqui a várias datas, 1830, 1843, 1858 e 1870, e cada uma destas datas vai estar ligada então a determinados momentos
na obra. Vamos começar então ali no início, com a juventude e os amores de Pedro da Maia. Depois então temos o nascimento de Maria Eduarda e Carlos Eduardo e depois a fuga de Maria Monforte com o príncipe italiano. Temos então o suicídio de Pedro da Maia, depois temos a infância de Carlos em Santa Olávia, depois temos a educação do Carlos em Coimbra e depois a primeira viagem de Carlos ao estrangeiro. Depois então temos aqui a nossa ação principal que vai decorrer nestes 2 anos, portanto 1875 a 1877, temos a história da intriga principal, os romances de Carlos com Maria Eduarda, a morte de Afonso e depois a segunda viagem de Carlos ao estrangeiro. E finalizando a obra temos 1887 com o regresso de Carlos a Lisboa passados 10 anos de lá ter saído. Quanto ao tempo do discurso, vamos tentar não confundir o tempo da história com o tempo do discurso. Às vezes pode acontecer que se confunda um bocado o tempo da história com o tempo do discurso, mas se pensarmos que o tempo do discurso, portanto, é o narrador a contar a história, é ele que provoca, é ele que faz este discurso narrativo, portanto, é a maneira como o narrador vai contar a história. Portanto, o narrador não é obrigado a contar a história linearmente, seguindo cronologicamente a linha temporal. O narrador é uma pessoa como nós e mesmo quando nós contamos uma história a alguém, não contamos a história às vezes direitinhos porque estamos obviamente, a basear-nos na nossa memória e a nossa memória nem sempre se lembra das coisas linearmente. Portanto, faz saltos, volta atrás, vai para a frente e aqui acontece a mesma coisa. Portanto, há bocadinho verificámos que se pensarmos no tempo da história, a história vai iniciar-se ali em 1820. No entanto, se vocês começarem a ler a obra, diz mesmo que no outono de 1875 o narrador escolhe iniciar a obra por essa data, mas depois vai fazer aquilo que nós chamamos uma analepse. Portanto, o que é que são as analepses? As analepses são processos através dos quais o narrador volta atrás na história. Se vocês quiserem, podemos chamar-lhe uma memória, uma recordação, mas é ele a voltar atrás na história, portanto, está neste momento temporal, que é o presente, e então agora vai voltar atrás. Neste caso, vai voltar mais ou menos 60 anos atrás para começar então a contar a história de Caetano da Maia, Afonso da Maia, Pedro da Maia, até chegarmos então àquilo que nos interessa, que é 1875, com Carlos da Maia já médico, já formado e já vindo da sua viagem. Depois vamos então do outono de 1875 a janeiro de 1877, contarmos a história Carlos e Maria Eduarda. Depois no último capítulo temos ali uma elipse. O que é que são as elipses? As elipses são omissões, portanto nem sempre se vai contar tudo das histórias, porque há coisas que não nos interessam e então o narrador salta isso. E o que vai acontecer aqui é precisamente saltarmos 10 anos no tempo e passamos de 1877 para 1887, quando finalmente Carlos regressa da sua viagem do estrangeiro. Quando falamos em tempo psicológico, já estamos a falar também nessas vivências íntimas das personagens que as fazem perspectivar o tempo ou vivenciar o tempo de forma um bocadinho diferente. Isto é um bocadinho o que costumamos dizer aos nossos alunos, que é, se vocês estão numa aula e a aula parece que nunca mais acaba, não é que o tempo nessa aula passe mais devagar, porque 1 minuto é 1 minuto e não passa mais depressa nem mais devagar. O que acontece é que a nossa maneira de visualizar o tempo e de viver o tempo, de experienciar o tempo, tem a ver com os nossos sentimentos. Se estivermos a divertir-nos, parece que o tempo voou. Se nos estivermos a aborrecer de morte, parece que aquilo nunca mais acaba e acaba por ter um tormento ainda maior. E isto é a mesma coisa para estas personagens. Portanto, temos aqui o tempo psicológico que depende muito do estado de espírito daquilo que as personagens estão a viver na altura, que pode encurtar o tempo, como também o pode expandir. Temos, por exemplo, e estou-me a recordar agora quando Pedro da Maia acaba por descobrir que a Maria Monforte foge e depois vai comunicar esse desaparecimento da esposa ao pai. E temos aqui uma passagem do tempo muito lenta, porque há aqui parece que um remoer da própria personagem, o estado de espírito dela está pronto para pensar e depois parece que as coisas demoram mais tempo. Portanto, parece que o tempo nunca mais passa para que as coisas melhorem. Portanto, temos aqui então esta ideia do tempo a esticar em vez do tempo a encurtar. Ou, por exemplo, se pensarmos no Carlos, quando vai para o seu consultório e não tem absolutamente ninguém a quem consultar porque não lhe aparece lá ninguém e ele diz que passa lá horas monótonas e aborrecidas, não é nada de admirar que aí o tempo pareça também que nunca mais acaba
passar, porque não lhe acontece nada, está ali a contar os minutos, portanto, quanto mais ele conta, mais devagar eles passam. Passando agora a falarmos um bocadinho sobre o narrador, podemos caracterizar o narrador quanto à sua presença, quanto à sua ciência ou à sua focalização e quanto à sua subjetividade ou a sua posição. Quanto à sua presença, é óbvio, para quem lê os Maias, que este narrador é um narrador que não participa na ação como personagem, portanto, não está presente na ação como uma das personagens, o que quer dizer que é considerado um narrador heterodiegético. O que é que são os narradores heterodiegéticos? Se pensarmos na palavra hetero, outro, e diegético, história, quer dizer que este narrador é externo à história, portanto é um narrador que está fora e que está apenas a observar aquilo que ele nos está a narrar. Como é que nós conseguimos perceber que este narrador é heterodiegético? Isto é uma pergunta que às vezes até fazem em testes e em exames, que é: indique 3 marcas da linguagem que provem que este narrador é heterodiegético. O que é isto? O que é que são as marcas da linguagem? É vocês dizerem, está lá um eu, está lá uma primeira pessoa de singular? Não, está um ele, está uma terceira pessoa de singular. Esta é uma das características, são as formas verbais utilizadas na terceira pessoa. Se são utilizadas na terceira pessoa, eu não estou a contar a minha história, senão eu dizia meu, minha, eu, mim, me. Eu estou a usar a terceira pessoa, portanto estou a falar deles, dele, ela, o que quer dizer que este narrador em princípio não fará parte da história. Os pronomes e os determinantes utilizados também todos na terceira pessoa e, obviamente, a utilização do discurso indireto livre, que é uma característica muito típica de essa de Queiroz, que é: ele ouve as personagens a falar e depois acaba por apoderar-se da sua fala, das personagens, e dizer ele disse. Não coloca travessões, digamos que não está a dar o crédito da fala à personagem, mas está a apropriar-se da fala da personagem como se fosse a dele, só que não colocando travessão. Portanto, ele disse que, e depois quase com as mesmas palavras e expressões utilizadas pelas personagens. Este tipo de narrador era muito típico nas obras realistas e naturalistas porque permitia precisamente uma observação externa, quase como se fossem cientistas ou investigadores que estivessem a observar um microcosmos, não é? E a partir daí tivessem a tirar então as suas ilações. Ou seja, permite uma análise objetiva muito mais eficaz. Quanto à posição do nosso narrador, eu penso que é seguro dizer que é fundamentalmente subjetiva. Nós temos aqui um narrador que tem como objetivo criticar e obviamente que esta visão crítica, esta visão muito opinativa, com um discurso valorativo, porque nós encontramos expressões valorativas, encontramos adjetivos, bom, mau, péssimo, terrível, patético. Portanto, nós percebemos que há aqui uma forma do nosso narrador nos contar a história, mas não com essa perspectiva tão objetiva. Quanto à ciência ou à focalização do narrador, o narrador nos Maias não vai usar apenas um tipo de focalização ou uma perspectiva narrativa. Portanto, ele vai utilizar aqui várias perspectivas. Uma delas é a focalização omnisciente. Nós vamos encontrar aqui um narrador que possui um conhecimento ilimitado acerca da história, portanto ele está num local de transcendência, está acima deste universo e como tal está a olhar com esses olhos que tudo sabem, por isso é que é omnisciente. Omnis quer dizer tudo, ciente quer dizer sabe, portanto ele sabe tudo daquilo que está a decorrer neste universo, neste microcosmos, digamos assim. Isto quer dizer que ele dispõe de todas as informações acerca da história, das personagens, e é por isso que também temos esta descrição às vezes tão minuciosa dos espaços, porque parece que este narrador está em todo lado. Esta focalização omnisciente nós conseguimos verificá-la no início mais dos Maias, nomeadamente nesta analepse que é feita para trás. Portanto, o narrador sabe isto tudo que aconteceu e sabe também aquilo que se passa dentro das próprias personagens. Portanto, quando falamos do capítulo 1 ao capítulo 4, temos ali a ação e a intriga secundária, esta analepse toda acaba então por ter esta focalização por parte do narrador. Já a partir ali do capítulo 4, quando nós temos então o foco na personagem, no protagonista, e que é Carlos, temos então já uma focalização interna nesta personagem. E sendo Carlos, obviamente, que o protagonista da intriga, nós vamos ver então o mundo através dos seus olhos, em que ele às vezes até se distancia para termos essas críticas depois feitas a essa sociedade.
João da Ega também nos vai aparecer aqui como uma das personagens que nós vamos ter como uma das de focalização interna, portanto, o nosso narrador focaliza-se nessa personagem para nos dar ideias, nomeadamente na parte em que João da Ega descobre através do Senhor Guimarães que Carlos e Maria Eduarda são irmão e irmã, e depois temos então tudo o que nos é contado da sua própria perspectiva. Por exemplo, posso dar como exemplo a figura de Maria Eduarda, que nós apenas conhecemos através dos olhos de Carlos. Portanto, como nós não sabemos nada sobre a personagem, Carlos também não sabe nada sobre esta figura, então nós vamos acompanhando Carlos nesta descoberta, em pequeninas coisas. Portanto, lá está, a narração é-nos transmitida através dos olhos de Carlos. No que diz respeito à crónica de costumes, nós também temos esta personagem, que é a nossa personagem protagonista, nos vários espaços que são alvo da crítica social, e depois então é através dele que nós vamos encontrar essas críticas, através da sua descrição, não só dos ambientes, mas também nas personagens que vamos encontrar nesses ambientes. Nós, leitores, vamos ter acesso a essa crítica de costumes, portanto, a essa sátira, através desta personagem, pois é ela que se encontra nesses lugares. Não nos podemos esquecer, no entanto, que toda esta focalização interna está dependente dos próprios estados de espírito da personagem, o que quer dizer que temos que ouvir esta sua opinião e esta sua voz interna, tendo em consideração que pode ser bastante subjetiva. Quanto à tipologia textual, ou seja, a classificação tipológica da obra, é um romance, tem todas as características do romance, no entanto, podemos também dizer que tem algumas das características da novela. No entanto, não é difícil de observar à medida que se está a ler os Maias, que também temos aqui características que nós já encontrávamos na tragédia grega e que depois já fomos encontrar também, por exemplo, num Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett ou num Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco. No que diz respeito à técnica da tragédia, o que nós vamos encontrar aqui é uma ação que tem todos os elementos que nós podíamos encontrar também na tragédia. Começamos com um caso de amor, neste caso o caso de amor incestuoso de Carlos e Maria Eduarda, que vai quebrar limites instituídos, aceites, neste caso pela sociedade, obviamente. Neste aspecto temos aqui um caso de amor entre Maria Eduarda e Carlos Eduardo, que criam este romance profundo e que já não está ligado propriamente à crónica de costumes, nem à sátira, mas sim à tragédia. E aqui temos um dos primeiros elementos daquilo que é a tragédia grega e que são as personagens trágicas. Normalmente pode-se considerar que uma personagem que seja o herói trágico, portanto temos que ter aqui heróis trágicos, são personagens de classe social alta, portanto figuras eleitas que pertencem a uma elite nobre, cultas, dotados de qualidades superiores, com ideais, com moral, com ética, não estão integrados naquela sociedade suja, naquela sociedade limitada e grosseira. Portanto, são figuras que supostamente têm tudo para vencer na vida. De quem estamos a falar? Carlos, Maria Eduarda e Afonso da Maia. Obviamente que Carlos e Maria Eduarda se elevam ao nível da tragédia amorosa, portanto, eles não são tipos sociais, são vítimas de uma fatalidade, de um destino que os vai acabar por matar. Eu vou pôr entre aspas, porque a morte não é necessariamente sempre física, pode ser obviamente moral, espiritual, e obviamente que Afonso da Maia, que também vai ter a sua própria tragédia no que diz respeito quer ao seu filho Pedro, quer ao seu neto Carlos, e que vai ser então uma das vítimas também deste destino implacável. A nível das personagens e da ação, também vamos encontrar uma ação trágica. E normalmente, quando falamos em tragédia, quais são as partes da ação que permitem caracterizar essa ação como uma ação trágica? Podemos referir-nos, por exemplo, à peripécia ou às peripécias, à ananke, que é o destino, ou à anagnórise, que é o reconhecimento, ou o clímax, ou a catástrofe, ou o sofrimento, neste caso o pathos. Ora, no que diz respeito à peripécia,
O que é que são as peripécias? As peripécias são momentos da ação em que a ação é forçada a avançar e, neste caso, não há um retrocesso. Vamos pensar, por exemplo, no Frei Luís de Sousa. Uma das peripécias é o momento em que o Dom Manuel incendeia o seu palácio. Nesse momento, a ação é obrigada a avançar e as personagens são forçadas a agirem de uma determinada forma porque já não há maneira de voltar atrás. No caso dos maias, podemos pensar, por exemplo, quando Carlos toma conhecimento então que Maria Eduarda, a mulher que ama, que é a sua irmã, aqui já não há volta atrás, portanto aquilo que ele conhece já não pode desconhecer, ele não pode agora ignorar que não sabe, o que quer dizer que se a partir deste momento ele continuar a manter a relação com ela, essa relação acaba por ser incestuosa com consciência. Outra peripécia que podíamos, por exemplo, referir é um momento em que o Pedro da Maia, obviamente, que suicida e a partir daí também não há volta a dar, portanto não podemos voltar atrás, a ação tem que avançar. O reconhecimento nas tragédias trata-se sempre do reconhecimento de um segredo, portanto há um segredo qualquer, neste caso dos maias, o reconhecimento vem na figura do Sr. Guimarães, que traz então a notícia de que Carlos e Maria Eduarda são irmãos. A catástrofe tem a ver com tragédias que acontecem, nomeadamente com tragédias de morte física, separação, morte espiritual. No caso do Frei Luís de Sousa tivemos a morte física da Maria, a morte espiritual de Dom Manuel e Dona Madalena, e também, por exemplo, do Romeiro. No caso dos maias, podemos dizer que catástrofe, por exemplo, física, temos a morte de Afonso, portanto, que é uma das vítimas, não resiste ao facto de testemunhar o incesto consciente dos netos, e ao mesmo tempo temos a tragédia do afastamento destes amantes que não podem viver a sua relação e que vão terminar uma família, porque a família vai terminar então com eles. O sofrimento vai acontecer, obviamente, em quase todas as personagens, a partir do momento em que se vai descobrir a identidade de Maria Eduarda, e isto vai trazer sofrimento não só para ela, para Carlos e para Afonso, mas também, por exemplo, para João da Ega, que não sabe muito bem o que é que há de fazer com aquela informação, que depois vai transmitir ao Vilaça, que também não sabe o que é que há de fazer com essa informação. Portanto, vai haver aqui uma espécie de conexão entre vários personagens que vão sofrer com este reconhecimento. Portanto, não vão ser apenas uma ou duas, vão ser várias personagens a sofrer. Este destino é algo que vai atuar sobre as personagens e são personagens de uma condição social alta. Atenção que para o destino poder agir é necessário que estas personagens tenham realizado uma hubris. A hubris é o desafio. Tem que haver um desafio que as personagens façam e que tenham feito alguma coisa que seja contra uma determinada lei, pode ser lei de Deus, pode ser lei humana, pode ser lei moral, uma lei qualquer que foi quebrada e que depois as personagens têm que ser castigadas. Portanto, o destino o castigo é esta mão que vai forçar as personagens então a um determinado fim e que vai castigá-las por elas terem então desafiado uma determinada lei. No caso de os maias, podemos dizer que a mão do destino aqui é o Sr. Guimarães, mais uma vez, que vem trazer então a notícia, esta verdade que vai fazer com que as personagens se separem e que depois ou acabem por morrer fisicamente, ou acabem por morrer espiritualmente e neste caso acabem por ser castigadas. Eu vou deixar ficar aqui ao lado também para quem estiver interessado, portanto pode pausar para ver um bocadinho melhor algumas das pistas, alguns destes indícios, destes presságios que nos dizem que as coisas não vão acabar muito bem para estes membros da família Maia. Muitos destes indícios têm a ver com cores, têm a ver com espaços, têm a ver com objetos, e é por isso que é muito importante, quando nós falamos na descrição nos Maias dessa de Queiroz, que possamos ler essa descrição com mais atenção, porque muitos desses indícios, muitas dessas pistas se encontram aí escondidas, digamos assim. Para terminarmos esta análise dos maias, vamos falar um bocadinho sobre a linguagem e o estilo de Essa de Queiroz.
Vamos encontrar uma obra com características típicas dessa de Queiroz, particularmente no que diz respeito à maneira como ele acaba por conseguir descrever todo este meio ambiente, portanto, toda esta sociedade lisboeta de finais do século XIX. E como é que ele faz isso? Faz isso através de determinadas técnicas linguísticas, e isto também pode ser uma pergunta que às vezes façam nos testes ou nos exames nacionais. Indica duas características da linguagem de essa Queiroz que mostrem como as personagens são descritas. Portanto, como é que nós vamos encontrar esta característica da linguagem, do estilo queirosianos? Vamos encontrar através, obviamente, de sensações, da acumulação de sensações. Ele é alguém que nos consegue descrever um determinado ambiente de uma forma tão aprofundada que parece que nós estamos lá. Portanto, ele acaba por ir buscar aquilo que são sensações visuais, sensações auditivas, sensações táteis, olfativas, gustativas. Portanto, ele acaba por dizer, dali vem uma cor de ouro, além ouviu-se o som de um coche. Portanto, basicamente, quando ele descreve, ele transporta o leitor, e é para isso que serve. Esta utilização, esta acumulação de sensações é precisamente para transportar o leitor para a obra, para que o leitor viva o que está a ler. Obviamente que isto também vai ter que ter a ver com a adjetivação abundante. Portanto, essa de Queiroz utiliza muita adjetivação, tripla adjetivação, dupla adjetivação, porque é isso que ele gosta de fazer e é a maneira que ele tem para tornar o discurso muito mais dinâmico, muito mais verdadeiro, porque o que ele escreve é quase como se ele estivesse a ver e agora nos estivesse a contar a nós. Para além disso, é também uma prova da transcendência deste narrador, que é um narrador que sabe tudo, é um narrador que tudo conhece. Temos também aqui algumas destas características da escrita que mostram também esta subjetividade do narrador, nomeadamente quando ele utiliza os advérbios de modo caracterizador para caracterizar, as aliterações, por exemplo, e as anáforas utilizadas para reforçar determinadas ideias. Utiliza várias figuras de estilo, como antíteses, metáforas, personificações. Não podemos esquecer que estamos a falar do realismo, e como temos aqui várias personagens de classes sociais diferentes, vamos encontrar também registros de língua diferentes. Vai usar o calão, vai usar estrangeirismos, e temos também aqui a ideia de que o que vem do estrangeiro é melhor, e daí os estrangeirismos serem algo que os portugueses importam, uma vez que parece muito mais chique, como dizia o nosso Damaso Salcede. Eu vou deixar ficar aqui alguns exemplos deste estilo queirosiano para quem estiver interessado poder pausar o vídeo e ver um bocadinho melhor. E terminamos aqui a análise dos maias. Em aulas futuras iremos depois trabalhar determinados episódios da Crónica de Costumes mais aprofundadamente. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Sofia Pedro.